Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, dia de Talk Business, 9 horas, logo mais estarei na SMK falando sobre IA, inteligência artificial, automação para você ter resultados no marketing. Fica ligado aí nos meus stories para você não perder essa participação ao vivo com o Rodrigo Marrone. Mas hoje a gente vai falar de novo sobre habilidade de comunicação, sabe por quê? Porque ter boa comunicação é tão desafiador quanto necessário. Ter uma boa comunicação é tão desafiadora quanto necessário. Sim, é desafiador ter uma boa comunicação. É desafiador ser um bom comunicador. Você já parou para pensar se você é um bom comunicador? Você é um bom comunicador? Me responde. Nós estamos falando sobre habilidades da comunicação interpessoal porque a gente já sabe, através de estudos, através da nossa própria experiência, que quem desenvolve essas habilidades da boa comunicação tem mais resultado e eficácia. Então a gente está falando de empatia, a gente está falando de uma série de questões aí que tem tudo a ver para a sua performance aí em termos de desenvolvimento de comunicação. Estou transmitindo aqui no Instagram e também no LinkedIn nessa manhã maravilhosa, 7/7, para você que construir a sua liderança comigo. Eu te trazendo o óbvio que os grandes líderes fazem, os grandes gestores de comunicação fazem, as grandes empresas fazem, para você liderar aí na sua vida, nos seus negócios também. E hoje eu quero te perguntar se você acha que é um desafio ser um bom comunicador e por que é um desafio e como transpor isso aí, como resolver isso aí. Então, veja bem, a gente já falou em outras transmissões sobre essas habilidades que a gente tá aí construindo dentro da gente. Aline, o que significa, então, ter habilidades de uma boa comunicação? O que significa ter habilidades de um bom comunicador? Isso tem a ver com liderança, isso tem a ver com marketing, isso tem a ver com as vendas. Já entendi. Já estou participando aqui contigo, já estou ciente, mas o que significa de fato, na prática, ser um bom comunicador? A gente já falou em compreensão verbal e não verbal, lembra da regra, aquela 738-55? A gente já falou de escutativa, lembra a transmissão que a gente fez sobre escutativa? A gente já falou sobre empatia, lembra? A gente sempre fala sobre ter empatia, respeito. A gente sempre fala que uma comunicação, para ela acontecer, ela tem que ter verdade, transparência, coerência. Ontem ou esta semana, nós falamos sobre como fizemos um roteiro aí da boa escrita de e-mails, enfim, e tudo fala sobre polidez. Ontem a gente fez uma transmissão falando daquelas reuniões de sucesso através da sua arte de bem comunicar. Inclusive, a gente organizou um roteirinho, né, de como tem que ser uma boa comunicação. Já fizemos transmissões de como você montar memorandos. Tudo isso faz parte de uma boa comunicação, sempre prezando pela elegância. Só por aí já começa a ser desafiador. São questões muito mais comportamentais, o desenvolvimento das habilidades técnicas, as teorias da boa negociação, da arte da boa negociação, da arte da boa comunicação, dessas habilidades que eu, enquanto líder, tenho que desenvolver na comunicação, elas tratam de comportamento. Não é só apenas, também tem a parte ali da fono, tem a parte da dicção, da oratória, né, que a gente também fala aqui, que a roda da oratória você tem que girar cada vez que você faz um vídeo, cada vez que você se analisa, como é que tá a minha articulação na voz, como é que tá o meu tom, como é que tá a minha escolha das palavras, o meu domínio do conteúdo, como é que tá o jogo do selfie 1, selfie 2, eu tô deixando a criança fluir, tô me preparando antes, não na hora. Então, como é que estão todas essas questões? Sim, existem pontos técnicos, sim, existem questões de comportamento, questões de posicionamento, existem questões técnicas, sim. Mas, muito mais do que isso, e a gente fez uma transmissão falando sobre comportamentos da postura, né, que influenciam nesse seu posicionamento de empoderamento, de ancoragem, que são técnicas, habilidades técnicas. Bota uma caneta na boca para você ficar mais sorridente, faz a pose de Mulher Maravilha, ou homem, né, super-homem, para você ativar o empoderamento antes de entrar numa reunião difícil, antes de entrar no palco, enfim, antes de fazer um vídeo para suas redes sociais. Tudo isso são habilidades técnicas que você vai aprendendo para te ajudar. Só que a arte da boa comunicação, o bom comunicador, ele pensa muito mais em nível comportamental,
tá? E é por isso que se torna tão empírico esses estudos, essas análises da boa comunicação. No entanto, é extremamente importante e é tão lindo a gente se desenvolver enquanto comunicador, porque isso faz com que a nossa liderança também se desenvolva no nosso íntimo, enquanto seres humanos. Então, você olhar para o seu marketing pessoal. Aline, eu sou humilde, eu não tenho intenção de trabalhar, não sei fazer marketing pessoal. Se você não sabe fazer marketing pessoal, você não está sendo bom comunicador. Porque o marketing pessoal trata de eu atrair as pessoas de uma forma magnética, de uma forma independente de mim. Fala sobre eu agradar, fazer com que o ambiente esteja acolhedor e seguro para o outro chegar instantaneamente até a mim, de uma forma leve, de uma forma tranquila, não de uma forma pesada. Então isso fala também sobre você se desenvolver enquanto ser humano na sua empatia, na sua verdade, né, na sua essência, deixar aflorar a sua essência, saber dizer os nãos, o limite das coisas, é sobre regras saudáveis, é sobre boa convivência. Então, uma vez que você desenvolve as suas comunicações, a sua habilidade de boa comunicação, de boa liderança e, consequentemente, de marketing pessoal, você está, sim, se tornando uma pessoa muito melhor todos os dias. É um músculo, é um exercício que a gente vai desenvolvendo todos os dias. É desafiador. Você acha que é fácil exercer a empatia todos os dias quando a gente está no fogo cruzado, especialmente com uma equipe que tem um prazo de entrega e não está conseguindo deslanchar? Às vezes você sabe o problema e não sabe como resolver porque você não é psicólogo. Tampouco você pode mandar a pessoa para o psicólogo, né? Não é fácil, gente. É liderança. É desafio. Tão desafiador quanto gostoso é você trabalhar naquilo que você ama. Só que a habilidade da arte da comunicação, a habilidade da boa comunicação, ela tem que permear tudo que você faz. Porque nós vivemos em sociedade, em conexão, e nós só influenciamos e conquistamos coisas na medida em que nós sabemos nos comunicar. Na medida em que a nossa mensagem é clara, transparente e tem um propósito comum, um propósito social ali no fim. Quando você ancora nesse propósito, a comunicação fica mais fácil, porque todos entendem o motivo e o papel de cada um no contexto de uma ação de marketing, no contexto de uma ação mercadológica, né? Então essa clareza e essa condição fazem parte. E olha só que legal, é tão desafiador, mas tão lindo também, porque você começa a entender como é que é o estilo de comunicação do outro e como é que é o seu estilo. E eu quero falar sobre 3 estilos aqui nessa transmissão de hoje, 3 estilos de um comunicador, para você identificar qual é o seu estilo, identificar qual é o estilo do outro, para saber como comunicar com o outro. 2 estilos não são bons e um é ótimo, tá? Então, só que a gente escorrega para os 2 primeiros que eu vou citar. Em seguida, fica aí, tá? Que aí você é desafiador. Boa comunicação é desafiadora, a gente escorrega para esses estilos que não são tão bons, naturalmente. Por quê? Porque as pessoas, a maioria delas tem alguns estilos de comunicação que não são legais, que não são adequados, não trazem prosperidade. E é natural o ser humano responder no mesmo nível, na mesma energia, na mesma altura. Então eu quero te desafiar a entender que estilo são esses. Você, à medida que eu vou falando, você vai entendendo, você vai percebendo se realmente de fato na sua vida acontece, no seu dia a dia, você tem pessoas que te desafiam nesses estilos, e você começar a criar estratégias aqui comigo de sair fora, sair, fazer o bom, fazer o jogo bom, e aí com certeza resolucionar conflitos, porque resolucionar conflitos faz parte da habilidade de um bom comunicador, de um bom líder, de um bom marqueteiro. É a essência básica, a premissa básica de qualquer relacionamento, na sua família, nos seus negócios, enfim, tá? Aline, que estilos de comunicação são esses, né? Gente, a gente tem 3 estilos de comunicador, tá? Todos nós, ou somos passivos na nossa comunicação. E pessoas passivas, elas tentam evitar confrontos. É bom? Sim e não. Sim e não. Lembra dos tipos de feedbacks que eu já falei em outras transmissões? 3 tipos de feedbacks. Tem aquele feedback que ele é negativo, positivo e construtivo, lembra? Feedback negativo é necessário? Ter um estilo passivo na comunicação, eventualmente, é necessário? É o ideal? Não. O feedback ideal é o construtivo, tá? Assim como existe um outro estilo mais interessante, porém, que eu já vou citar. Porém, o estilo passivo, o comunicador passivo, por vezes, ele vai, sim,
entrar em ação de uma forma consciente na medida em que eu quero evitar os confrontos numa determinada situação, num determinado cenário. Então eu quero amenizar, eu quero baixar a energia ali intensa, negativa, em determinada, uma polêmica, por exemplo, eu vou querer deixar a mente mais confortável, então eu vou trazer à tona o meu estilo mais passivo às vezes, tá? Então ele não expressa, só que claro, por que eu digo que não é o ideal? Porque ele não expressa as suas próprias necessidades. E um bom líder, ele tem que expressar as suas necessidades, seus desejos. Você quer liderar a sua vida, você tem que aprender a expressar as suas necessidades e os seus desejos de uma forma clara. Essa é aprender a dizer não, sim. Isso é aprender a se posicionar, sim. Isso é fazer marketing, sim. Porque na medida em que você transmuta, na verdade, na medida em que você vive e os seus desejos mais claros e íntimos, você ali está mostrando para quem convive com você, inclusive para um cliente, inclusive para uma marca também esse mesmo contexto, o seu propósito, a sua essência de missão, visão, valores, crenças. E por isso que não é o estilo mais adequado de comunicar, tá? Agora, tem aquelas pessoas que vão no oposto, que é o outro estilo, que é o estilo agressivo. É o oposto, tá? Indivíduos com estilo de comunicação agressiva, uma comunicação agressiva, eles tendem a ser dominadores, críticos e confrontacionais. Isso é bom? Deixa o ambiente pesado, né? Deixa a energia ali do contexto difícil, dificulta o bom relacionamento, a boa convivência e objetivos comuns, ou seja, dificulta a arte da negociação. Nós fizemos uma transmissão sobre a arte de negociação, onde você que nos acompanha, eu e a Sandra esteve comigo, a Sandra Stivel, a gente mostrou que saber comunicar, saber fazer uma arte da boa negociação é fazer algo que seja bom para as duas partes. Então essas pessoas, elas podem ignorar certos sentimentos e necessidades que faz parte do jogo da comunicação. Lembra que na teoria da comunicação, a gente tem um emissor, a gente tem uma mensagem clara, a gente tem dados de transmissão, que é a nossa voz, nosso tom de voz, enfim. No final ali, a gente tem um receptor que ele tem que dar um feedback, ele tem que interagir. Só que se ele interage de uma forma construtiva, bingo, comunicação assertiva. Se ele não interage, eu não tenho comunicação, eu tenho só uma emissão de informação. Então, para uma comunicação assertiva acontecer, eu tenho que ter o feedback, o retorno do outro. Só que o retorno de uma forma positiva, construtiva, que agrega, né? É um agregando na visão do outro, para quê? Para que a gente chegue numa construção, para que a gente edifique algo. Não é eu querendo sabotar o outro para mostrar que eu tenho razão, que é o que acontece na maioria das vezes, através desse estilo agressivo de fazer comunicação. Agora eu tenho o outro estilo, tá? Que é o passivo-agressivo. Esse aqui eu não contabilizei, tá? Seria um quarto, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem as variáveis entre o passivo, o agressivo e o assertivo, que é o terceiro estilo, tá? Que é o que eu indico, super indico. Entre o passivo, o agressivo e o assertivo, eu já vou falar do assertivo, mas você aí já tá pegando, né? Pegando a linha, pegando o fio do que eu tô dizendo. Existem as variáveis. Então, dentro dessas variáveis, eu tenho aquele estilo de comunicador, aquele estilo de pessoa que comunica de uma forma passivo-agressivo. O que é o passivo-agressivo, Aline? Sabe aquelas pessoas sarcásticas? Sabe aquelas pessoas que se envolvem numa combinação, elas comunicam uma combinação de comportamentos passivos e agressivos, mas de uma forma... Ela é agressiva de uma forma leve, de uma forma... né, vamos dizer assim, elas expressam ressentimento, elas expressam hostilidade, sabe? É como se fosse uma guerra fria. Você sabe que a pessoa quer falar não tá de acordo, você sabe que a pessoa ali tá querendo ser grossa, enfim, mas ela não fala de uma forma clara, ela não fala de uma forma verdadeira, dentro da essência dela, e mais importante, uma forma que vem agregar. Ela fala de uma forma para te denigrir, só que ela faz isso não agressivamente, ela faz isso sutilmente, né? Tenta ser polido, mas fala brincando. Algumas verdades que são agressivas e algumas verdades que são desnecessárias para o propósito que a gente está falando hoje, que é uma comunicação assertiva.
Então vamos falar do estilo assertivo. Aquela pessoa que eu quero que você seja. Porque no momento que você desenvolve o estilo assertivo, você automaticamente faz liderança. Você automaticamente influencia. Você automaticamente se torna um bom comunicador e um bom marqueteiro. Logo, você tem resultados, porque você tem ali a adesão das pessoas, você conquista as pessoas. Mas mais do que isso, né? Eu já vou falar adiante. Você se torna mais feliz, tem mais resultados, né? De venda, de tudo, tá? Então, ser bom numa sociedade em que existe esses outros estilos passivo e agressivo, a gente viver numa sociedade em que existem esses outros estilos, passivo, agressiva, nos torna, na maior parte dos casos, né, faz com que, sim, a habilidade de ser um bom comunicador se torne um desafio. Por isso o título de hoje, né? Ter uma boa comunicação e ter resultados com isso, nessa comunicação interpessoal que eu tenho que desenvolver todos os dias, é um baita de um desafio nos dias de hoje. Um baita de um desafio nos dias de hoje. Porque eu tenho que nunca perder o meu fio e a minha essência nessa comunicação assertiva que o mercado e a liderança me exigem. Aline, sintetiza para nós o que é uma comunicação de estilo assertivo. É aquela pessoa que envolve os outros ao expressar-se de maneira direta. O que ele pensa? De novo, de uma forma clara e respeitosa, a sua verdade. Olha que lindo. Eu mostrar quem eu sou para os outros, mas de uma forma respeitosa. Certa vez eu tinha uma conhecida, não vou dizer que é amiga, uma conhecida, e ela chegava chegando. E aí era sabe aquele estilo de pessoa, ou tu me ama ou tu me odeia? Então eu tinha um ranço. Eu tinha um ranço com a pessoa, eu vou confessar. Só que onde tá os nossos ranços tá a nossa luz de melhoria, né? Então eu ficava me questionando, por que eu tenho um ranço com essa pessoa? O que eu tenho que melhorar em mim que eu tô enxergando nela, né? E era esse posicionamento firme. E aí eu cheguei à conclusão de que o posicionamento firme dela me agredia. Ou seja, era algo que eu tinha que construir dentro de mim, tá? Era algo que ao mesmo tempo eu admirava, só que eu sabia que tinha alguma coisa ruim ali. Então eu ficava jogando luz para aquilo, assim, não, o que tá pegando, que habilidade de comunicação que a gente tem que ter, de comportamentos, enfim, que me incomoda. Ou seja, aquela pessoa tem um brilho que me atrai, mas algo me incomoda. O que eu tenho que melhorar em mim, que eu vejo nela, que eu estou enxergando, que tá me incomodando? E era isso, tá? Era uma pessoa com uma verdade muito grande. Então, a verdade muito grande, ela te dá muitos pontos. Você tem luz, você brilha, né? Só que essa pessoa, ela fazia isso de uma forma desrespeitosa. Ela era aquela pessoa que chegava no ambiente impondo suas verdades. Então, ela chegava no ambiente, no meio da família, no contexto da família, dizendo assim, essa parede é feia, né? Mas, ao mesmo tempo, ela era muito autêntica. Era uma pessoa extremamente autêntica. A autenticidade, a personalidade é o brio, é o nosso brio. É lindo uma pessoa autêntica, verdadeira, uma marca autêntica, uma marca verdadeira, sabe? Não é aquela marca que tenta imitar o outro, clonar o outro, é aquela que está ancorada em valores, em princípios. E quando eu estou falando marca, estou falando de empresas, estou falando marca pessoal também. Então a gente chega com o nosso... Então a gente tem nosso estilo de vestir, a gente nos aceita, a gente se ama como a gente é e a gente tá pouco se lixando pros outros, isso é lindo. E essa pessoa tinha isso, muito forte, tá? Só que algo tornava ela feia e eu não sabia o que era. Então era um mix de... assim, de nossa, que legal, com nossa, tem algo ruim, né? E eu não sabia o que era. E o problema era esse, o problema era o jeito. Tipo, assim, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso forçar goela abaixo ao outro, eu não preciso fazer o outro se moldar a quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, eu me amo, eu me basto. Na verdade, é o oposto disso, né? Quando a gente chega no extremo de tentar mostrar pro outro que a gente é porque, na verdade, de fato, lá no fundo, lá no íntimo, eu acho que eu me amo, eu acho que eu me gosto, eu acho que eu me aceito, eu acho que eu tenho um bom posicionamento, mas no fundo, eu não tenho nada disso. E isso transborda na comunicação. Então, as nossas redes sociais, quando eu falo comunicação, é em todos os níveis. A comunicação comportamental ou não comportamental, a visual, a nossa vitrine, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de se postar nas redes sociais. Eu transbordo nas redes sociais aquilo que eu sou.
né? Então, o que é, Aline, ser um comunicador assertivo? É ser assertivo no sentido de defender de forma eficaz quem eu sou, a minha verdade, mas, sobretudo, resolver os conflitos. Eu ofertar para o ambiente a minha sabedoria, a minha experiência, a minha paz, a minha verdade. Dentro da minha verdade, dentro da minha essência, existem coisas, elementos que eu amo e que eu vou ofertar para o outro. E que eu vou dispor para o outro. Sabe quando a gente quer disponibilizar para o meio a solução de conflitos através da experiência e da bagagem de vida que a gente tem, mas sem forçar goela abaixo? Isso é respeito. Geralmente, a gente quer na comunicação essa que é um pouco agressiva, eu quero, no fundo, ajudar o outro. Porque eu já vivi... Sabe quando você tá ali, um filho fazendo merda, né? Um amigo fazendo merda. E você diz, cara, eu já vivi isso, vai dar ruim. E aí e a pessoa não escuta. Só que aí você fica ali e você se torna agressivo porque você quer impor a sua visão. Então, você sai dessa comunicação passiva, sai dessa comunicação assertiva para ir para uma comunicação agressiva. E quando chega ao nível extremo da agressividade, ele se torna passivo-agressivo, chega a um ponto se torna sarcástico, né? Ah, tá, né? Vai, tu acha que tu é melhor, faz, né? Aí quando chega nesse estágio já é falta de respeito. Então, chega um ponto em que a gente tem que sim ter uma comunicação, um estilo de comunicação assertivo, contribuindo com a nossa experiência, contribuindo com a nossa verdade, trabalhando em cima do fato e não em cima de julgamento. Mas no momento em que a minha contribuição pessoal de valor enquanto pessoa, enfim, não faz mais sentido para outra pessoa, não faz mais sentido para o contexto, no momento em que eu vejo que eu estou sendo vencido, porque a cultura do grupo ali é diferente da minha, ou a cultura daquela pessoa é diferente da minha, tá tudo bem. Eu devo fazer dois movimentos. Primeiro, olhar se realmente aquele contexto, aquele contexto que não tá compatível com as minhas ideias, eu tenho que olhar para aquela situação e ver o que eu posso tirar de aproveito em relação àquilo, ou seja, eu tenho que estar com o mindset aberto para que eu possa me melhorar enquanto pessoa. Deixa eu ver se a pessoa está falando e realmente não faz sentido. E se ela... A gente vai falar sobre isso, tá? Um pouco de técnica aqui. Se eu me colocar no lugar do outro, se eu executar... E se a verdade do outro for mais verdade, entre aspas, né? Não existe mais verdade ou menos verdade, por isso aqui, entre aspas. Mas se for mais congruente, tiver mais sentido nesse contexto do que a minha, como seria? O que eu aprenderia com isso? Então, é o primeiro exercício, isso é o exercício de humildade, né? Agora, se depois que eu fiz esse exercício, eu pensar assim, que a outra pessoa realmente não tá falando, realmente não faz sentido pra mim, realmente não agrega nada, e esse diálogo é interno, tá, gente? E você vai aprender a fazer em milésimos de segundos. Ali, milésimos, frações de segundos, no meio do diálogo, a gente começa a desenvolver essa habilidade, né, de tirar proveito de todas as situações. E se realmente não faz sentido o que a outra pessoa fazer? Eu ainda ancoro na minha verdade, eu ainda fico com a minha verdade, mas o outro não aceita. Tá tudo bem. O outro tem a jornada dele, o outro tem a caminhada dele, o outro tá no ponto dele e tá tudo bem. Um bom comunicador entende que tá tudo bem. Um bom comunicador, a pessoa que sabe o seu brilho, sabe o seu posicionamento, sabe da sua verdade, primeiro, ela tenta sugar a verdade do outro no sentido do que eu posso aprender com isso. Ah, não tem nada para aprender? Então tá. Então eu aceito a tua verdade porque eu te amo do jeito que tu é. Eu amo a situação do jeito que ela se apresenta, porque eu estou nessa vida para melhorar. Então é legal ver que existem outros desafios, outros olhares sobre a vida que eu não tenho ainda. Tá tudo bem. E aí eu vou dizer, olha, eu aceito, eu respeito, eu me sinto assim. Lembra da comunicação não violenta, que a gente fez uma transmissão só sobre isso, eu falo todos os dias sobre CNV? Eu me sinto, diante dessa situação, eu me sinto assim, assim, assado, porque eu discordo em certos pontos, mas respeito, tá tudo bem. Eu quero que tu saiba que meu posicionamento é esse, mas se você quiser fazer assim, eu te respeito. Com filho a gente fala assim, né, às vezes, né, olha... Eu me sinto assim, assim, um filho já grande, né? Eu me sinto assim, assim, assim sobre o que tu faz. Não concordo. Minha decisão é essa, meu posicionamento é esse, mas eu respeito se tu fizer assado, porque eu não tenho mais influência sobre a tua vida.
um amigo, né, a gente tá falando assim, não tem influência sobre a tua vida, e minha visão é essa, acho que vai dar ruim, mas se tu fizer e se transbordar, se tu se estrepar, a vida vai te ensinar e eu vou estar aqui pra te acolher. Tá tudo certo, né? Gente, eu tô indo assim, ó, o nível, né, extremo do ideal que seria a gente viver em sociedade através da comunicação. É difícil? É. Mas quando a gente entende que a comunicação assertiva, ela tá ali pra resolver conflitos, nunca pra piorar a situação, mas sempre pra um propósito comum, ainda que seja a felicidade e a paz de todos, é uma maneira construtiva de estabelecer limites saudáveis. Eu me posicionando, mas te respeitando. Vê se faz sentido pra ti, vê se é óbvio pra ti. Aline, então, qual é o estilo? O que eu faço quando eu percebo que o outro tem um estilo de comunicação que não é o mais adequado? O outro tá sendo agressivo comigo, o outro tá sendo passivo demais, então me pesa, porque ele não tem tomada de decisão, ele não tem rédea, num casamento, num cônjuge, né? Ou numa equipe de trabalho. O outro é passivo demais, eu tenho que tomar frente. O outro é agressivo demais, ou passivo-agressivo, né? Ele é sarcástico, me incomoda. Das duas formas. O mais indicado é você fazer CNV, comunicação não violenta, tá? É dizer como é que você sente, falar que você tá enxergando, que você tá vendo, isso é posicionamento. Eu estou vendo isso, eu estou enxergando, eu me sinto assim, e para que o nosso propósito se cumpra, eu vou te fazer um pedido. É isso. A pessoa de fato não tem jeito, não melhorou, né? Ainda continua no ruim, tenta se afastar. Ali não dá pra mim me afastar. Eu não consigo me afastar porque, enfim, não dá. É uma mãe, é um pai, é um filho, é um colega de trabalho que eu não tenho, tá ali na minha equipe, eu sou obrigada a lidar todos os dias. O que eu faço, né? Sempre postura, né? Sempre fala assim, ó, o que te compete a te fazer, tu consegue fazer, o que não compete, tu só respeita e deixa acontecer, né? Aos poucos a verdade vai vindo à tona e as coisas vão se esclarecendo e acontecendo. Ou seja, no frigado, como é que se diz aquele ditado? No final, no frigado dos ovos, né? No final das contas, se você permanecer com o seu posicionamento firme, com a sua elegância, com o seu respeito, vai dar sempre um bom jogo pra você. Porque as pessoas vão estar sabendo o teu posicionamento. É sempre sobre isso, tá? É a gente respeitar o ambiente com o nosso posicionamento, tá? Então não é a gente se adaptar ao outro. E quando eu falo marcas, é sobre isso. Por isso que o posicionamento é tão importante, pra gente saber pra onde a gente vai, o que a gente quer, os nossos objetivos. Isso é influenciar, isso é liderar. Agora, eu não posso ficar me adaptando à situação, eu não posso me adaptar ao nicho que eu quero, eu não posso, assim, o cliente é amarelo, eu vou me vestir de amarelo, o cliente gosta de verde, eu vou no banheiro, eu vou me vestir de verde, o cliente gosta de rosa, eu vou ali no banheiro, eu vou me vestir de rosa para entrar numa reunião, não. Agora, eu tenho que estar compatível para fazer o rapport com o cliente, sim, por respeito, mas não que eu tenho que ficar mudando a minha personalidade. Então, se eu estou com clientes ali que são mais clássicos, eu vou ter um comportamento de estilo mais clássico para respeitar aquele cliente, para deixar ele confortável diante do meu posicionamento, diante do meu atendimento, né? Isso é uma coisa. Então, mudar a personalidade não significa fazer rapport. Fazer rapport significa eu respeitar o outro a partir de quem eu sou, entende? É isso, tá? Então, assim, respeito mútuo, tá? Então, assim, comunicação assertiva. O estilo de comunicação assertivo trata sobre respeito mútuo, transparência, clareza, resolução de conflitos. Estou fazendo review, tá, gente? Estabelecer limites saudáveis aqui, ó. Aqui eu já podia encerrar a live, ó. Deu 7h38, meia hora já de live. E esses pontos principais. Respeito mútuo, transparência, clareza, afirmação pessoal, resolução de conflitos. Estabelecer limites saudáveis, né? É sobre isso. É sobre isso. Quando eu me sinto passivo no estilo de comunicação, Aline, mas eu sou passivo. Eu sou passivo, meu Deus, o que eu faço? Né? Pratica a comunicação assertiva. Ou seja, esse posicionamento firme, treina, é uma habilidade, você vai se desenvolvendo todos os dias. Seja mais específico, né? A gente cria posicionamento, liderança, e a gente influencia o outro e faz marketing pessoal quando a gente é específico, quando a gente fala o que a gente quer. Todos nós temos desejos. Onde você quer jantar hoje? Ai, não sei, qualquer coisa serve. Ah, então eu vou pedir um X. Não é X que eu quero. Ah, então eu pedi uma pizza. Não é pizza que eu quero. Bom, então tu não tá sendo específico. Tu não tá de fato sabendo o que você quer.
né? A gente tem um bom líder, uma boa marca, um bom marqueteiro, para ter estratégia de marketing, para ter estratégia de liderança e vendas, a gente tem que saber o que a gente quer, certo? Então, Aline, dentro desses 3 estilos que tu tá falando de comunicação, eu sou o passivo. O que eu faço? Pratique a comunicação assertiva, que é o estilo que a gente falou. Seja específico, né? Use eu, sempre eu, não de você. Eu me sinto assim, eu estou desconfortável, eu errei, eu fiz, eu aconteço, eu falo, não é você é ruim. Isso deu errado porque você fez assim. Não, isso deu errado porque eu sinto que não é o correto, eu sinto que não é o adequado, né? Então usa sempre o eu, nunca você. Tá? Isso é bastante importante, né? Para você deixar de ser uma pessoa que tem a comunicação passiva, pratique a escuta ativa, né? Então, assim, você tem que ter posicionamento, mas respeitando o outro, lembra? Então, a escuta ativa é extremamente importante. A gente fez uma transmissão sobre isso também. Escuta, técnica da escuta ativa. Escuta. Enxerga as dores do outro. E emite ali um parecer seu a respeito do que o outro está sentindo. Eu percebo que a tua necessidade, especialmente quando você estiver falando com um cliente, né? E ele está ali colocando para fora as dores dele. Olha, eu sinto que a tua dor é essa, eu tenho uma solução para te dar. Eu sinto que a tua dor é essa, eu penso isso a respeito disso, né? A minha visão é essa, mas se não é compatível com a tua, tá tudo bem, né? O que eu posso te ajudar com a minha contribuição é isso, isso e isso. Então você percebe que serve para todos os contextos, para toda a contextualização da vida, tá? Estabeleça limites, tá? Então, assim, para você deixar de ser aquele comunicador passivo, estabeleça limites, tá? Então, assim, até aqui eu vou, né? Até aqui eu concordo, né? Ainda que você seja forçado a fazer o oposto. E peça feedbacks construtivos, tá? Então, assim, se você quer desenvolver essa habilidade da comunicação assertiva no tipo de comunicação, peça feedbacks. Eu penso isso, mas eu tô aberta para te escutar. Sempre quando você fala assim, estou aberto para te escutar, eu penso isso, meu pedido é esse, eu sinto isso, mas estou aberto para te escutar, porque nós estamos numa comunicação e porque a gente tem um propósito comum. Isso aqui salva casamento, gente. Pedir feedbacks construtivos salva casamentos, salva relacionamentos, salva negócios. Cliente não quer mais, não te quer mais, tá? Olha, eu sinto muito por isso e isso. Eu percebo que sim, houve alguns problemas assim, assado. Porém, estou disponível para a construção comum, porque eu entendo o seu propósito. Eu já sei quais são as suas dores. Penso que pode ser um ajuste. Me dá, então, um feedback construtivo. Independente de como vamos seguir, eu quero que tu saiba que interessa a mim ter um feedback construtivo a partir dessa relação, a partir dessa situação. Olha que mágico. Muda o jogo? Isso muda o jogo totalmente, tá? Então, algumas pessoas estão prontas para isso? Não. Algumas pessoas, às vezes você está num conflito e você chama a pessoa e fala assim, olha, eu estou me sentindo assim, assado, estou te dando feedback assim, assado, a pessoa vai ficar na defensiva, ela vai achar que está sendo arrogante, né? Tá tudo bem, porque se a tua consciência é a tua verdade, você faz o que é certo, você promove a comunicação construtiva e deixa o outro ficar com os botões dele, faz a tua parte. Vai chegar um momento que a outra pessoa vai ficar pronta, tá? Se for o caso, tá? Para então entender que você tem a mais genuína das intenções calcadas no seu propósito, um propósito que é comum de todos, tá? A gente pode reconhecer, Aline, quem tem boas habilidades na comunicação? Sim, né? Uma boa comunicação, quando ela é assertiva, você consegue se expressar claramente, né? Então, se você tem um tipo de comunicação assertiva e construtivo, você se expressa claramente, você é eficaz na escuta, né? Então, Aline, eu sou bom comunicador, olha para esses pontos, você se expressa claramente, você fala do seu posicionamento sem querer ser goela abaixo do outro, você tem boa escuta, você é capaz de se adaptar aos públicos e ao contexto, dependendo do tipo de estilo que o outro tem, que você já conhece porque você acabou de assistir essa transmissão, né? Você consegue se adaptar e sabe o que fazer diante de cada estilo de comunicação? Você resolve os conflitos de maneira positiva e construtiva para o bem comum, para o bem do todo, para o propósito da marca, para o seu propósito de vida? Você constrói relacionamentos sólidos, entendendo que cada um tem sua verdade, está tudo bem, né?
Você recebe feedbacks positivos. Quando você pede feedbacks, as pessoas te dão os feedbacks. E se elas te dão, ótimo, quer dizer que elas se importam contigo. E se elas te dão os feedbacks, eles são construtivos, eles são positivos. Se não são, deixa eu melhorar. Mas já começa agradecendo, já é um bom ponto, tá? Você alcança seus objetivos com a comunicação, ou seja, se você alcança seus objetivos com a sua boa comunicação, significa que você já é um líder, já é um influenciador. Entende? E isso vale para as marcas também. São 7 pontos aqui super importantes que delimitam se você é um bom comunicador ou não. Isso serve para as marcas também, né? Então, se a marca está se expressando claramente nos canais, se a marca ela treina seus vendedores para escutar o cliente, se a marca ela tem canais, pontos de conexão, de escuta ao cliente, se ela tem um bom saque, um bom atendimento, uma boa ouvidoria, uma boa escuta ali no encantamento, na fase de encantamento com o cliente, se ela é capaz de se adaptar com estilo, se ela treina os seus vendedores, seus atendentes, seu suporte, para entender que estilo de cliente está do outro lado e treina eles a como lidar com esses 3 tipos de estilos, ela está fazendo boa comunicação. Se ela resolve os conflitos do cliente de maneira positiva do público dela, né? Através de técnicas de rapport, através de técnicas de comunicação não violenta, feedbacks construtivos, enfim, né? Ela está sendo uma boa comunicadora. Se a marca constrói relacionamentos sólidos com seus clientes, né? Ou seja, se ela tem bons índices de recompra em curtos prazos, ela está fazendo boa comunicação, ela está sendo boa comunicadora. Se ela recebe feedbacks positivos do cliente, ela está sendo boa comunicadora. Se ela alcança seus objetivos através da sua estratégia de comunicação e de marketing, objetivos esses de vendas, ela está sendo boa comunicadora. Aline, minha marca não está sendo nada disso. Então não chama, tá? Não chama que a gente dá um jeito, a gente resolve. E se você é um líder individual e não está tendo esses resultados, participa das nossas imersões, entra no grupo do WhatsApp, onde ali a gente desenvolve, debate, enfim, sobre liderança, não tem custo, tá? É só pra gente crescer mesmo. Por enquanto, a gente ainda é fechado, ainda dá pra gerir o volume de pessoas que estão ali dentro, né? Então participa pra gente crescer juntos, né? Mas sempre tem um jeito. Ou estuda essas técnicas que eu tô te falando, busca mais informações aí na enciclopédia, que é o Google, o Dr. Google, né? Na IA, ChatGPT, pra você aprender a se desenvolver, tá? Então, para a gente finalizar, eu quero que você fique com essa reflexão. Há felicidade, há sucesso de marketing pessoal ou de marca, enfim, na habilidade. Felicidade, bom marketing, liderança, influência ali tem a ver com uma boa comunicação? Sim. Estou te trazendo algumas transmissões, alguns estudos, algumas teorias. Hoje eu não te trouxe teoria nem estudos, porque eu já venho falando sobre isso em outras transmissões, do quanto que isso impacta de fato os resultados na eficácia, né? Na comunicação interpessoal entre equipes, em termos de produtividade, em termos de vários fatores. Mas sim, tá, gente? Existem comprovações de sucesso através da habilidade de bem comunicar. Existem comprovações de felicidade através da arte de bem comunicar, né? Então, a pessoa que tem comunicação aberta, honesta, empática, ela tem mais paz dentro dela e tem análise sobre isso, né? Então, sim, ela é capaz de ser mais feliz, porque a felicidade está em estados, momentos que a gente cria na nossa vida. A felicidade são momentos específicos, né? Então, assim, a gente tem paz e a gente tem momentos de euforia, de felicidade, né? E a gente constrói esses momentos através de uma comunicação assertiva e construtiva sempre, né? Sempre quando você vai perceber que você está feliz, você está tendo comunicação construtiva, nem que seja no seu diálogo interno, tá? Porque, gente, diálogo interno é comunicação, tá? Diálogo interno é comunicação. Cérebro emocional com cérebro racional ali, conversando todos os dias, 24 horas, é comunicação. E você tem domínio sobre esse diálogo, tá? Você tem domínio. Feedback e desenvolvimento, mas geralmente a gente tá com outro, né? A nossa vida é feita sempre de outras pessoas, né? A gente, até quando a gente morre, a gente precisa de outras pessoas para carregar nosso caixão, certo ou errado? Certo, né? Então não adianta. A gente vive nesse mundo para saber se comunicar, para saber se relacionar, né? E feedbacks e desenvolvimento pessoal, ele é tão importante, tá? Para tudo isso, para ter sucesso, para ter felicidade, para ter paz. Então a gente precisa se desenvolver através das habilidades da boa comunicação. E é esse o recado que eu tô te trazendo hoje, tá?
Quais são as técnicas, Aline, na prática, para mim buscar mais informações de como melhorar minhas habilidades de comunicação? Pratique boa escuta. Escuta ativa é uma técnica. Pratique a clareza e a concisão sobre o que você fala. Ou seja, olha para os seus objetivos, olha para os seus sonhos, olha para o seu propósito, olha para o seu desempenho, para a sua trajetória em relação a isso, seus checkpoints que vão te levar a isso, para que você tenha clareza no seu posicionamento diante do outro, tá? Aprenda a dizer não para tudo que te afasta dos teus sonhos e diga sim para tudo que se aproxima dos teus sonhos. Observe a linguagem corporal, a sua, a dos outros. Pratique empatia, tá? Seja consistente no seu tom de voz. Peça feedbacks, né? E faça, olha só, tem uma técnica chamada role playing. Eu me colocar no lugar do outro, fazer uma brincadeira de eu me colocar no lugar do outro. Então, te olha no espelho, se coloca no lugar do teu filho, no lugar do teu cônjuge, no lugar do teu cliente, no lugar do teu fornecedor, no lugar do teu colaborador. Isso faz toda a diferença também para você desenvolver aí todos os dias um pouquinho mais, 1% mais, essas técnicas da habilidade da boa comunicação. Tá? Então tenta treinar desenvolvimento de boas escritas. A gente já fez uma transmissão também sobre escrita, comunicação escrita, tá? Dicas práticas, né? Participe de cursos, workshops sobre comunicação, embora seja muito sobre comportamento, tem muita técnica aqui, gente, que você pode, de fato, tirar bom proveito. Os próprios cursos que tem sobre dicção, de exibição e oratória. E pratique, tá? Faça um vídeo atrás do outro, pratica, que no final das contas vai dar tudo certo, tá? É isso, gente. Vamos ser bons comunicadores, vamos ter comunicação eficaz, aquela habilidade natural de falar, aquela experiência prévia, né, do mindset de propósitos comuns, aquela experiência de já visualizar o nosso propósito, nossos desejos, nossos sonhos na comunicação em todas as áreas da nossa vida. Vamos? Tamo junto nisso? Dá feedback positivo, dê muito feedback positivo. No LinkedIn ali, ó, você dá feedback positivo para os outros, as pessoas te respondem com feedback positivo. E aí tua conta sobe, né? Isso é natural do ser humano, então dê feedbacks positivos. Aline, eu quero feedbacks positivos. Dê feedbacks, né? Positivos ou construtivos, tá? É difícil, Aline, desenvolver essas habilidades. É desafiador, sim, a comunicação, a boa comunicação. A gente tem naturalmente barreiras pessoais, a gente tem naturalmente diferenças culturais, nós naturalmente temos habilidades técnicas que são diferentes uma das outras, nós temos naturalmente uma experiência que nos falta porque nós não nascemos sabendo de tudo, quanto mais a gente sabe que não sabe, então é natural o desafio, mas está aí para ser sobreposto. Todo desafio está aí para ser sobreposto, tá? Então eu te convido hoje a fazer essa reflexão porque é sexta-feira, passar o final de semana aí desenvolvendo essas habilidades do bom comunicador a partir da sua experiência já dentro de casa. A gente forma boas pessoas, bons líderes dentro de casa, tá? Então, tem essa consciência, jogando luz sobre essa arte da boa comunicação. Faça uma boa liderança, faça uma boa venda, treine seu time de vendas, tá? Existem técnicas, existem ferramentas, a gente está aqui para isso. As imersões são para isso, eu estou aqui para isso. A nossa equipe na WH Comunicação faz gestão de projetos para isso, tá? Então, a gente está aqui para você construir, ser um líder melhor todos os dias. Esse é o meu propósito aqui todos os dias. Qual é o seu propósito? E como você vai comunicar, utilizar da boa comunicação para comunicar tudo isso. E findo, então, convidando você para participar daqui a pouquinho, ó. São 8 horas, 9 horas, às 9 horas. Daqui a 1 hora a gente vai estar juntinho na SMK Studios. Eu com o Rodrigo Marrone falando sobre automação na comunicação e inteligência artificial para você fazer vendas e desempenhar o seu marketing de uma forma assertiva, a sua gestão, tá? Te vejo logo mais, tá? Te vejo logo mais acompanhando os stories que a gente vai colocar nos stories do Talk Business e no meu canal pessoal aqui, também no canal da WH, o acesso, o link para você participar ao vivo, se você quiser fazer suas perguntas sobre inteligência artificial e automação na comunicação para os seus resultados de gestão e de marketing. Até mais. Faça um excelente dia.